Estamos de volta com o programa Família, recebendo no dia de hoje o senhor Alexandre Prado Áviles. Ele é investigador da Polícia da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, palestrante especializado em prevenção para jovens e adolescentes. E aí vai o endereço, porque você na sua escola, se precisar de um palestrante, tá, essa pessoa é fantástica. Vocês vão dar continuidade, assim, perceber as explicações através dos exemplos que ele estava dando agora. Portanto, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netserviços.com.br, sem o cedilha, e o nosso hotline 11 973 18 84 36. Também, se você tiver dúvidas nesse hotline, tem uma especialista em dependência química que pode dar inúmeras informações ou encaminhar para um dos especialistas do segmento das substâncias psicoativas. Alexandre, nós estamos assim comentando, e você disse que o que marca para o jovem é muito mais o que ele vê do que essa coisa mais didática, científica. Ele quer realmente ver na prática, não é? Principalmente adolescente. E você está dando uns exemplos tão maravilhosos com as garrafas. Vamos continuar com essa explicação? Vamos. Eu procuro usar um método bem lúdico, né? Lúdico não é que é só para a questão da idade infantil ou criança, mas lúdico na maneira de tratar um conhecimento, às vezes, científico, para que ele possa entender e colocar isso dentro da sua vida de uma maneira prática, né? Então, são coisas que eu tento sempre, ao longo desses 21 anos que eu faço prevenção, achar uma linguagem que seja muito objetiva e direta. Então, nos cursos que a gente tem no DENARC, inclusive a gente pode colocar isso à disposição também, quem tiver interesse, né? É um curso gratuito. São Caetano é uma cidade que é parceira nossa também. Santo André temos vários cursos. Tive semana passada, tivemos aqui no Teatro Municipal de Santo André, concurso para mais de 150 pessoas. Então, as pessoas hoje estão buscando, Cláudio, principalmente lideranças comunitárias, professores, próprios pais, né? Porque o pai, como você falou, o que ele pode fazer? Ele tem que ter conhecimento, então ele tem que buscar isso em algum lugar. E o DENARC, através da DIP, oferece isso, sempre ofereceu, nos últimos 25 anos, gratuitamente, fornecendo um certificado no final. E aí essa informação ela se multiplica, ele passa a ser agente multiplicador. E é lógico, como agente multiplicador, ele tem que ser exemplo. Então o exemplo pega muito nesse sentido. Então a minha linguagem, quando eu falo para eles, é sempre nesse sentido. Vamos usar um negócio mais concreto, através da prática, da vida real, para deixar uma mensagem, para deixar uma marca, né? E aí é lógico, né? Dentro aqui do estado de São Paulo, se alguma cidade aqui do interior, da redondeza, quisessem que vocês levassem uma equipe e nessa cidade também providenciassem um anfiteatro, um teatro e trouxessem esses agentes multiplicadores através do serviço social, da rede pública de ensino, pessoas que estivessem interessadas, vocês fariam isso? Nós Agendariam? fazemos, por exemplo, nós temos, semana passada tivemos em duas cidades, Santo André e Ubatuba. Em Ubatuba. Né? Então, telespectador, você, a cidade que a NET chega, se estiver interessado, faz esse movimento, fale com o vereador, ou com o prefeito, ou com o serviço, se há um COMAD, uma Comissão Municipal Antidrogas da sua cidade, entre em contato com o DENARC, que eles fazem um trabalho fantástico com especialistas desse segmento. Sim, é um curso de 5 dias, são praticamente 8 temas que a gente aborda nesses 5 dias e é bastante conhecimento. Essa semana nós estamos em Juquiá, amanhã eu estou indo para Juquiá, o curso já está correndo desde segunda-feira. Maravilha. Semana que vem estaremos em Mariana, Minas Gerais. Então nós temos também essa possibilidade de ir para outros estados que de repente, né, tenham esse interesse aí. E o curso é gratuito, a gente precisa só da estrutura. Por exemplo, se for de carro é a gasolina, alimentação, se for muito distante a gente tem de repente que pernoitar na cidade. Então são coisas básicas para a gente poder fazer. O número de certificados já passou de 60 mil, que nós fornecemos para praticamente mais de 300 cidades de São Paulo e outros estados. E alguns estados. Parabéns, maravilha, não imaginava que o DENARC está assim, chegando nessa expansão territorial. Parabéns mesmo. As pessoas, infelizmente, Cláudio, não têm essa informação, né? Às vezes a mídia, como a gente abordou muito, ela vai abordar quem foi preso, né? São 250 policiais no DENARC, 7 tiveram problemas, né?
E aí o que pesa para a grande população? A imagem daqueles que realmente escolheram outro caminho, que são seres humanos que têm tendência a, de repente, fazer suas escolhas. A gente está lá batalhando, limpando, às vezes, né, toda uma situação para que a população entenda que todo ser humano tem direito às suas escolhas. E a Sem gente dúvida. tenta fazer isso. Sem dúvida. Vamos continuar com as garrafas? Na verdade, a questão, por exemplo, que eu costumo abordar para eles, porque eles falam, não pega nada, né, o jovem. Vou tomar uma aqui, vou tomar um porre aqui, vou fumar um baseadinho, vou dar uma experimentada na cocaína e não pega nada. Porque ele tem essa coisa chamada onipotência pubertária. Ele não tem a consequência do que vai acontecer a médio e longo prazo. Só que fica realmente a consequência. Uma das últimas brincadeiras que eu andei criando é pegar uma garrafa simulando uma pessoa. Está vendo o zoinho que bonitinho? Sim. Né? Nariz, até fiz com capricho boca. que eu vim aqui no seu programa. Né? Então, o que acontece? É um jovem ou uma menina ou um menino saudável. Dá para ver que ele está completamente tranquilo diante de qualquer situação. Se ele, por acaso, experimentar, vamos tirar até o chapeuzinho dele aqui para ficar mais bonito. Né? Vamos supor que ele experimente uma coisa. Como eu tento passar essa imagem que alguma coisa vai ficar? A experimentação é uma amassadinha que ele vai dar nessa garrafa. Por exemplo, vamos tentar amassar, vai. Amassou. Mas voltou. Porque geralmente a experimentação, o que acontece? Vai deixar uma marca, mas não tão grande. Se ele gostar da experimentação e voltar a repetir constantemente isso, e esse tempo vai ficando cada vez mais curto, ele vai aumentando, né, toda essa situação. Então, eu chamo eles para participarem, né, a coisa vai tomando uma proporção, e a pessoa pode chegar, se chegar na dependência, a uma coisa bem complicada, né? Vamos pegar e torcer bastante para ver como é que a coisa fica. Esse é um dependente químico. É diferente daquele garoto ou garota que começou na experimentação? Muito diferente. Aí muito. você tem um trabalho maravilhoso de tentar trazer de volta isso aqui. Aquela coisa bacana, né, volumosa, cheia de transparência, virou isso aqui. Você e outras pessoas maravilhosas que tem nesse planeta tentam fazer com que essa pessoa volte a ser como era. Não dá para ser como era. Mas, ao longo do tempo, a pessoa vai resgatando coisas que ela perdeu através da utilização. Então, esse trabalho é demorado, é difícil, né? Exige sacrifício, exige custo, exige 1 milhão de coisas e, principalmente, amor. O amor de quem tenta recuperar alguém que está na dependência química supera qualquer tipo de teoria ou coisa mirabolante que vai aparecer. Está melhorando, mas vamos supor que, de repente, essa recuperação é um sopro de vida. Vou tentar fazer isso aqui. Ó. Voltou, né? Amassadinha, mas voltou. E o principal que eu falo para eles, ficou marca? Com certeza. E essa marca se tira? Não. Nunca mais. Não mais. Mas dá para voltar a viver. A minha função na prevenção, como prevenção, que a gente chama de primária, hoje, redução de demanda, é evitar com que essas marcas fiquem. Evitar a experimentação. E às vezes ele não lembra nada do que eu falo, mas da garrafinha toda amassada ele vai lembrar. Vai lembrar, sem dúvida. Excelente exemplo. Então é uma prática que às vezes, porque quando eu falo dependência, eu procuro falar na sequência lógica, no 6º ano, 5º, 6º ano, que são os conceitos que a gente dá. Depois a gente volta nesses conceitos ao longo do tempo. Então os exemplos eles vão ficando, né? Eu não sei, as garrafinhas elas servem um pouco para mostrar essa questão, né? Ninguém quer ser assim. Parou em pé, até parou em pé. Parou em pé, mas só que ele vai levar para sempre esses amassadinhos que tem aí, não tem como tirar. Então, para evitar que a pessoa fique desse jeito e mantenha aquela garrafa, vamos dizer assim, aquela transparência, aquela transparência, aquela coisa bonita, né? Não experimente, é uma das
das didáticas que eu uso para tentar mostrar para ele. Parabéns, excelente exemplo. Essa eu não conhecia, essa é nova. Essa é nova. Eu estava tomando banho outro dia e acho que limpou alguma coisa e me veio a Teve ideia. um insight, brilhante insight, excelente. Mais alguma da garrafa? Não, tem algumas outras coisinhas, essa daqui que uma vez eu trouxe, né, da questão da experimentação também. Então, a pessoa, você inclusive já teve, infelizmente, a curiosidade de experimentar, que é justamente, eu pego essa garrafa, coloco uma água, né, num determinado momento, e acrescento aqui 3 ou 4 cigarros de tabaco. A água que era transparente, que eu tirei da torneira, ela fica com essa tonalidade. E aí eu peço para que eles possam, de repente, ter um outro tipo de experimentação, além da visual, que é o olfativo. Tiro a tampinha e passo para eles experimentarem. É uma forma também deles interagirem, né? Só que eu falo, não é obrigado a experimentar. Só que quando chega na mão, principalmente das meninas, né, não tem como elas não experimentar, porque mulher é um negócio muito curioso mesmo, né? E a molecada vai no embalo. E aí, de uma turma, por exemplo, de 40 de uma sala, 35, 36 experimentam. E aí, no final, eu pergunto, você colocaria isso no seu corpo? E eles falam, de hipótese nenhuma, isso aí é lixo, porque realmente o odor, se eu tirar a tampinha aqui, não fica ninguém aqui dentro desse O cheiro é muito forte. Né? Então, ao cheirar, ele tem essa experimentação, que não causa problema nenhum, mas vai ficar o odor. E ele vai responder que isso ninguém em sã consciência colocaria isso no corpo. E aí eu falo o que é. Aqui são 4 cigarros de tabaco. E quando ele tem essa notícia, e ele sabe que tem o pai, a mãe, o avô, o tio, o primo, que fumam tabaco, aí eles se escandalizam. Como que alguém em sã consciência pode colocar um negócio dentro do corpo? E aí fica a mensagem também prática, né, de uma substância que é nociva, que já vai na carteira de tabaco escrito tudo que tem de problema, e as pessoas continuam consumindo. Por quê? Porque fazem opção. A minha função é tentar fazer com que eles evitem essa questão. Né? E quando um garoto, por exemplo, diz para você assim, mas eu só fumo maconha, não pega nada, não é? Teria algum outro exemplo assim prático para você mostrar para ele? Tem, eles falam muito que é o seguinte, né? Inclusive eu tive num debate aqui no mês de junho com uma turminha com relação a favor da legalização, né? E eu sou completamente contra. Também. Deixa eu deixar minha postura aqui. A minha é igual. Por quê? Se você me convencer que a substância cannabis sativa não faz mal nenhum para a saúde, eu posso até mudar de opinião. Mas pelo que eu estudei, pela vivência que eu tenho, pela convivência que eu tenho com usuários e a minha vivência policial, né, que infelizmente me colocou desde cedo cara a cara com esse tipo de problema, me dão a certeza de que isso é um negócio perigoso para a saúde das pessoas, principalmente do jovem. Então eu tenho essa questão e tenho argumentos para, de repente, colocar isso e argumentos científicos. Eu não vou discutir a liberdade individual de cada um, eu não vou discutir o direito constitucional de fazer isso ou aquilo, eu não vou discutir, né, nada com relação à escolha. Eu só quero discutir se faz bem ou não. Eu não posso ser a favor, e por ser cristão, né, é uma dos meus valores, eu não posso ser a favor a, de repente, o Estado ser conivente e até participativo em fornecer ou deixar que se forneça uma substância que vai causar mal para a saúde. Aí eles alegam o seguinte, mas tem tabaco e tem álcool. Mas aí já é o problema. Porque são as duas maiores substâncias que mais matam, que mais causam problema. E você citou um dado aqui no início da nossa entrevista que é alarmante. São vidas. Se você pega 200 mil pessoas morrendo por causa do álcool, ou tendo problema, e multiplicar por 4, seria uma família básica, quantas pessoas estão sofrendo? Sem dúvida. Entendeu? Anualmente. Anualmente. Então, você vai multiplicando isso é uma questão de saúde pública.
E não só saúde pública, mas saúde mental das pessoas que convivem com quem é usuário e com quem perde a vida com relação a isso. Mas perder a vida não é o problema, que é o que eu brinco com eles nesse sentido. O problema é ficar doente. E eles falam, mas é natural. Bom, aí eu descobri uma maneira, né? Não sei nem se é legal passar aqui no problema, mas é uma caixinha que eu tenho, que não é aquela da curiosidade, que eu já mostrei outro dia aqui, né? Essa minha caixinha é justamente para tentar desmistificar essa coisa do que é natural e não faz mal. E não é que não faz mal, que não é bom, ou que é bom, né? Porque eles vêm com essa questão. A maconha é natural, sendo natural, não vai fazer mal. Esse é um jargão da década de 60, que eu me lembro que era moleque, que os hippies já falavam, né? Então, eu peguei uma caixinha que eu ganhei num dos cursos que eu fui e coloquei uma substância aqui dentro. Essa substância tem 4 características. Ela é natural, custa pouco, muito pouco para conseguir. Ela dá alívio e relaxamento quando você entra em contato com ela. E, de repente, ela tem em grande quantidade para ser conseguida ou consumida por aí, ou não só questão de consumo, né? Mas a questão de estar em contato com ela. Então, natural, custa pouco, dá alívio e relaxamento e tem muito por aí. Então, nos cursos que eu faço, o pessoal fica curioso, né? O que será que tem aqui dentro? E aí eu chamo alguém para participar. Eu venho aqui para ver a substância, você vai me confirmar se é ou não é. E eu queria, então, colocar para você, Cláudio, já que você é o meu maior experimentador de novidades, né? E aí você vai pegar a caixinha, vai olhar, mas não vai falar para o público o que é. Você só vai me confirmar, porque eu vou te perguntar, por exemplo, essas 4 coisas. Se é natural, se custa pouco, se dá livre relaxamento, tá? Então, ela abre assim. Nós só não podemos sair muito dos nossos espaços aqui. Não, é só abrir a caixinha. Eu só vou olhar para cá sem mostrar, né? É, sem mostrar. Oh, meu Deus! O público tem essa mesma reação, e a molecada também tem, né? E o pessoal do estúdio aqui também deve estar morrendo de curiosidade. Alguns já sabem aqui. É pior que fica. Não é todo mundo que sabe, não. Não, mas alguns que fizeram o curso, acho que até já os que fizeram o curso, sim. Então, você poderia responder para mim? Então, primeira pergunta, é natural? Sem dúvida. Naturalíssimo. Em todo lugar. Ela custa cara para ser conseguida? De forma alguma. Baratíssima, né? Muito barato. Ela dá um alívio e relaxamento, assim? Eu não sei, porque eu nunca experimentei. Não, mas no contato com ela, assim, quando a pessoa... Provavelmente, né? Pelo menos em determinados momentos é muito E muito tem bom. muito por aí, por exemplo, Santo André, tem muito? Não tem onde não tenha. E aí eu crio essa expectativa justamente para desmitificar, porque eu estou lidando com a curiosidade, né? Porque eles ficam extremamente curiosos para saber o que é, né? E aí eu peço para a pessoa justamente o seguinte, para que todo mundo possa saber o que é, você vai ter que pegar. Como geralmente eu pego uma mulher para fazer essa brincadeira, geralmente ela tem aquela situação de repugnância ou coisa do tipo, né? Mas eu não sei se o público, inclusive, poderia saber o que é. Vai ficar a seu critério querer falar para eles ou não. Só que para falar para eles você precisaria mostrar, tirar da caixinha e mostrar essa substância natural. Eu vou deixar você fazer isso. Será que o público está curioso? Com certeza, não tem quem... Não sei, eu poderia mostrar isso? Pode, com certeza que pode. Então, isso aqui foi uma ideia que eu tive justamente quando vinha essa questão me martelando. Como eu vou mostrar para eles que uma substância natural, de repente, não precisa ser usada e que ela não vai trazer uma sensação tão agradável assim, né? Então, quando eu fiz a primeira vez, eu vi que a reação foi interessante e aí eu comecei a utilizar, principalmente quando eu falo dessa substância. Posso mostrar para eles? Pode Então, mostrar. Geralmente a pessoa pega, porque a reação é essa, né, de graça, etc. E aí eu tiro a substância natural e mostro para o público. Pode até dar um close aqui, ó. É uma substância natural? Sem dúvida. Custa caro?
baratíssimo. Tem muito por aí? Muito. Grande quantidade. E, de repente, dá livre relaxamento? Lógico, todo ser humano precisa, de repente, né, inclusive para a sua questão biológica, ter contato com esse tipo de substância. Agora, o problema é, quando eu mostro isso aqui para eles, que é uma imitação, é uma brincadeira, é lógico, é uma dinâmica de grupo. Isso aqui eu paguei R$1, né, lá na 25 de março, né, aí eu brinco com eles. Ele representa uma substância que realmente a gente pode ter contato, mas é natural, mas necessariamente ela não vai fazer bem para ninguém. Então, para o jovem eu falo o seguinte, se alguém falar para você que uma substância é natural e não faz mal, pense no bolo fecal. E aí a pessoa, de repente, faz essa associação. A associação realmente é com a maconha. Por quê? Esse jargão de o que é natural não faz mal, não é completamente verdadeiro, né? A maconha faz muito mal, sim. O tetrahidrocannabinol, ele vai mexer em toda a neurotransmissão e vai deixar uma marca para sempre. Então, ele não lembra de nada que eu falei sobre a maconha, mas da substância ele vai lembrar sempre. E já tive esse retorno de um garoto, vários garotos, falaram, pô, estava lá na balada, vieram me questionar se eu queria e falaram, mas vai aí porque é natural, não faz mal. Ele pensou na substância e acabou não querendo experimentar. É muito interessante. Como você disse, existem inúmeras experiências. Aliás, acharia até interessante, foi até uma falta assim, de lembrança, se não teria trazido para o telespectador a experiência científica e passasse. Poderia passar, mas já vou providenciar para o próximo programa. Eu vou dar, vou falar para a nossa, aqui a Lu, que é a nossa mulher aqui do estúdio, que também está sempre atenta a esses detalhes, uma situação científica, não só, principalmente com a maconha, mas a maconha, a cocaína, a heroína. As substâncias psicoativas. Foi feito né? o seguinte, isso é um teste, isso geralmente vem de outros locais. Nos Estados Unidos, em termos de avanço, é fantástico. E eles colocam no estúdio e essas pessoas se comprometeram a fazer algumas experiências e uma delas seria dirigir antes, sem a utilização de nenhuma substância. Sim. Então, tinha a pessoa que usava maconha, a pessoa que usava a anfetamina e a heroína e a cocaína. Cada um deles dirigiu em determinado momento, naturalmente, fazendo alguns desvios. É um circuito. É um circuito, e depois eles teriam que estacionar. Muito bem. Todos eles foram relativamente tranquilos, também para estacionar. Aí utilizaram, né? O da maconha, ele diminui muito mais, ele vai andar muito mais devagar. Sim. E quem é que diz que ele consegue estacionar? A dificuldade para estacionar. A questão dos reflexos. Os reflexos diminui. Muito. Então, ele fica com os reflexos comprometidos e coloca de um jeito que fica mais da metade para fora. O da cocaína, ele anda... Acelera. Ele vai que vai. Para estacionar é a mesma dificuldade. Ou seja, nenhum deles conseguiu estacionar o carro como antes da não utilização. Sim. Então, mostrou que realmente tudo tem efeito. Eu utilizo muito esse tipo de coisa. O meu trabalho, eu utilizo muita coisa visual. Mas parece que o nosso tempo está em cima. Já? É isso mesmo que o nosso tempo está em cima? Então, olha, está muito gostoso o bate-papo, então eu vou pedir para você fazer as considerações para o nosso telespectador e muito obrigado pela sua presença. Cláudio, eu que agradeço, né? E para o telespectador que tem a sua família, que é pai, que é mãe, que de repente tem algum adolescente, alguma criança sob o seu cuidado, o exemplo é a coisa mais importante, né? Nós da Polícia Civil, através dessa divisão de prevenção, a gente tenta levar essa mensagem de vida para que a polícia não precise trabalhar efetivamente com relação a esse tipo de problema. Então, a nossa filosofia é essa, tentar prevenir para evitar ter que prender num futuro próximo, muitas vezes. Então, fazemos isso há muito tempo. O nosso diretor, o Dr. Marco Antônio, né, está fazendo um trabalho excelente. Agora, saiu uma portaria nova, inclusive, do governo estadual, privilegiando a prevenção no DENARC, né? Então, agora nós vamos poder
realmente cumprir com a nossa missão de uma maneira muito efetiva. E é lógico que a gente agradece, né, a essa oportunidade. Eu sei do seu trabalho, do trabalho da sua equipe, em salvar vida, em resgatar, e a gente é parceiro, e o que a gente tem que dizer para a família é o seguinte: não deixe o seu bem mais precioso entrar nesse mundo, porque de repente o sofrimento é concreto e a ilusão das drogas traz as tragédias cotidianas que a gente tem visto por aí. Parabéns, Alexandre. Foi realmente um prazer tê-lo conosco. É sempre interessante que você sempre traz uma novidade e essa foi muito boa. Parabéns mesmo. Com certeza os seus livros que você está dizendo que já está encaminhando aí vai ser um sucesso. E eu sou um daqueles que vou fazer questão de divulgar. Pois é, família. Tivemos essa entrevista gostosa com Alexandre Prado Áviles, que é do Departamento de DENARC, de Prevenção de Uso de Substâncias. E, com certeza, se você quiser ter um contato com toda a equipe do DENARC, entre em contato conosco. E dizer para vocês que esse programa tem patrocínio também da Instituição Cláudia Manche, que dá essa cobertura às famílias codependentes e aos dependentes químicos. Também tem o patrocínio da Igreja Batista Betel de Santo André, com o pastor Getúlio, aqui do canal do voluntariado da própria Canal Net, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que passa esses arranjos semanalmente, e convidamos a todos vocês, grupos de autoajuda, onde a nossa rede da NET chega, mande um especialista, um tematista, alguém da sua equipe falar sobre o tema que por vocês seria interessante ou sugerido. Nós agradecemos a sua participação até esse momento e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Pois é, passou rápido. Rapaz, foi...